Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um encontro fraterno. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é a Rua Arnaldo Magni Caro, número 1370, bairro Campo Grande, cidade de São Paulo. Já está fazendo 1 ano e meio, pessoal, que estamos vivendo na pandemia, nesta condição, desta prova que afetou a todos nós. Uns foram mais afetados do que outros, principalmente no nosso Brasil, onde a desigualdade é muito grande. Então, desde aí, a Casa Espírita chega até você através das mídias sociais, das mídias digitais. Esse trabalho é a nossa ferramenta, é a nossa alegria, e agradecemos a todos por vocês abrirem as portas dos seus lares para nos receber. E receba, então, todas as nossas preces, as nossas vibrações, para que a nossa vida se torne mais leve, para que possamos ser coerentes com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, esse trabalho nos traz o estudo, a reflexão, o entendimento, a consolação, o bom ânimo e a alegria, que é o exemplo do nosso Mestre Jesus. Nós sabemos que a vida dele não foi nada fácil, e ele, sendo o nosso exemplo, nada melhor do que segui-lo. Então, se você puder, encontre aí um cantinho onde você possa relaxar no bom sentido, onde você possa se acomodar, respirar profundamente para entrar em sintonia com todas as benevolências da Casa Espírita. Esse é o encontro com Deus, o encontro consigo mesmo, um encontro com os nossos anjos da guarda que nos intuem, que nos protegem, um encontro com Maria, nossa Mãe protetora, um encontro com Jesus e seu Evangelho. Então, aproveite esse momento e vamos usufruir desta fraternidade que nos une nessa condição de estarmos aqui encarnados neste momento. Vamos juntos, de mãos dadas em pensamento, vamos para a nossa prece. Vamos pedir pela paz do mundo, por todos aqueles que estão nas zonas de conflito da terra, passando por grandes sofrimentos. Vamos pedir a Deus que os ampare, vamos vibrar por eles. Pedindo também para todos os aflitos, todos que se encontram desempregados, desalentados, pelos que passam pela prova da doença, acamados nos hospitais ou em suas casas,
para que recebam o tratamento adequado e que possam ser visitados pela equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos também por todos os profissionais da saúde para que tenham as forças renovadas. Senhor, vos pedimos por aqueles que hoje não vão ter o alimento, pelas famílias que estão enlutadas. Dai a todos o conforto e a consolação, e que as nossas necessidades possam ser atendidas pelos nossos amigos espirituais que vêm nos socorrer de acordo com os nossos méritos. Agradecemos, Pai, a visita desses espíritos benfeitores que renovam a nossa fé e a nossa esperança. Pai, socorrei os lares desajustados, as crianças e os idosos abandonados, os irmãos que estão no cárcere. Pai, que possamos ser instrumentos da vossa paz e do vosso amor, pois sabemos, Pai, que um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, continuando com o nosso livro dos Espíritos, nós estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, lá no item 6, Expiação e Arrependimento. Hoje nós vamos das questões 998 até a 999A. Vamos falar sobre a expiação. O que é a expiação? Será que a expiação é um castigo? Vamos à pergunta de Allan Kardec para a espiritualidade elevada. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? A espiritualidade responde: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, queridos irmãos, Deus, será que Ele castiga? Será que Deus pune? Por que nos livros religiosos, inclusive aqui nos nossos livros da doutrina espírita, nós encontramos as palavras castigo e punição, sendo que nós sabemos que Deus é bondade, misericórdia e perfeição? Vamos ver o que temos aqui
para o nosso entendimento, para explicar o que é a expiação, encontrei um depoimento da nossa abençoada irmã Heloísa Pires. A Heloísa responde o que significa a palavra expiação. A expiação é uma necessidade que nós temos de apagar os nossos erros. Na medida que nos conscientizamos, nós vamos apagando esses erros através do trabalho e muitas vezes exigindo para nós mesmos as provas que vão fazer que passemos por muitas coisas que fizemos os outros passarem. A Heloísa nos explica que a expiação é um remédio amargo que possibilita a nossa libertação. Então, a expiação não é castigo. Ela nos liberta dos erros e dos problemas cometidos por nós mesmos. Deus, pessoal, não castiga ninguém. Deus é o nosso Pai de amor, é o Criador do universo. Deus criou as leis que regem o universo, as leis que regem a matéria e as leis que regem a vida espiritual, que são as leis morais. Mas o que é a moral? A moral são as nossas virtudes. A moral da doutrina espírita é a moral do Cristo. É quando Jesus veio e iluminou a terra e resumiu todas as leis mosaicas. A nossa moral é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tratemos o próximo como nós gostamos de ser tratados. Jesus, que é o nosso guia, o nosso professor, ele simplificou tudo e resumiu na lei de amor. Deus é amor. O Espírito Fenelon, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o amor é de essência divina. Então, desde o espírito mais elevado até o espírito mais humilde, todos nós possuímos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nós somos parte da criação divina e essa centelha divina está em nós. Nós somos espíritos imortais. Já passamos por muitas vidas e ainda reencarnaremos muito mais vezes. Então, a expiação, o sofrimento, as provas pelas quais estamos passando agora, neste momento atual, se deve às consequências do que fizemos nas nossas vidas passadas e das consequências do que fizemos nesta atual existência também. Então, Deus não castiga. Deus é um Pai amoroso. Lembremos que Jesus sempre se referia
a Deus como meu Pai. Continuando, a pergunta agora é a de número 999. O arrependimento sincero auxilia a melhora do espírito durante a vida, é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Então, repetindo, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Vamos para a resposta. O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, o arrependimento, ele é a ponte que nos leva, que nos traz de volta para Deus. O arrependimento é o amadurecimento do espírito. E nós já vimos anteriormente que o espírito, ele só se arrepende se ele quiser, porque todos nós temos o nosso livre arbítrio. Então, só quando nos arrependermos e esse arrependimento for sincero, nós estaremos voltando para Deus e pedindo perdão a Ele pelo mal que cometemos, pedindo perdão também aos nossos irmãos que prejudicamos, ao próximo, e também nos perdoando, porque para amar ao próximo é preciso também se perdoar, para que o nosso sentimento de culpa não se torne um veneno e acaba refletindo no nosso corpo físico e podemos ficar doentes devido ao sentimento de culpa. Então eu me lembrei de uma aula da minha infância lá do catecismo, onde nós podemos lembrar que a expiação é como se fosse uma tábua lisa, e para cada mal que nós cometemos é como se a gente pregasse um prego, né? Como se a gente batesse um prego nessa tábua. Veja, ao arrependermos, nós vamos lá e tiramos todos os pregos. E aí está tudo resolvido. Pedimos perdão a Deus, pedimos perdão ao próximo e perdoamos a nós mesmos. Será que está tudo resolvido? Não, porque vamos olhar para a tábua, o que foi que aconteceu com ela? Ela ficou toda marcada. Então é preciso reparar para que a tábua fique lisa novamente. Se nós fôssemos ver o trabalho de um marceneiro, a reparação poderia ser a serragem, né, de madeira, aquele pozinho da madeira misturado com cola. E aí a gente vai lá passando nos defeitos da tábua, né, nas cavidades que ficaram. Depois a gente deixa secar, lixa, passa um verniz e a tábua está bonita, reparada novamente. Mas conosco, a nossa reparação é o nosso trabalho, como respondeu ali a Heloísa Pires.
é através do nosso trabalho e das provas que vamos abraçar, que vamos reparar o mal que cometemos. Então temos aqui no nosso livrinho O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, algumas frases sobre o arrependimento e a expiação. Nós temos aqui no capítulo, vamos ver qual que é o capítulo. É na página 72, pessoal. É o Código Penal da Vida Futura. É o capítulo 7. Tem o 16º artigo, ele nos fala assim, que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa regeneração, mas que ele por si só não basta, né? Então é preciso que nós passemos também pela expiação e pela reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem as condições necessárias para apagar os traços das nossas faltas e as suas consequências. O arrependimento, ele suaviza, né, os travos da nossa expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, só a reparação, contudo, é que pode anular o efeito, né, dos nossos maus, dos nossos males cometidos, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, mas não uma anulação. Então, para anular o mal que cometemos, temos que passar aí, como nós vimos anteriormente, pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. O arrependimento, ele pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente ficar sem nos conscientizar dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente dos nossos atos, das nossas atitudes, mais tempo nós vamos ficar sofrendo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A expiação consiste no sofrimento físico ou moral, que lhes são consequentes, ou seja, na vida atual ou na vida espiritual após a morte do corpo, ou ainda em nova existência corporal. Deus nos dá a oportunidade de uma nova existência corporal para nós recomeçarmos, para a nossa regeneração. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência em contato com as mesmas, numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem fez o mal e em condições voluntariamente escolhidas para que possamos
demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes havíamos feito. Então é a nossa reparação, é a nossa oportunidade de apagar os nossos erros e recomeçarmos com a graça de Deus. Eu espero que nós todos possamos refletir pelo estudo de hoje, pela nossa mensagem e terminando com a última pergunta, que é a 999A. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, quando nós teimamos em continuar cometendo os mesmos erros, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se nós seguirmos pelo caminho mais difícil, nós vamos ficar encarnando, reencarnando sucessivamente por muito tempo. Então nós temos aí irmãos que são muito imperfeitos, espíritos que estão sofrendo, mas que continuam se comprazendo no mal. Para esses espíritos que continuam insistindo no mal, essas reencarnações, a perder de vista, acabam se tornando um castigo. Então, o importante, o resumo da nossa mensagem de hoje é que tenhamos consciência do que estamos pensando, do que estamos falando, do que estamos fazendo. De acordo com o livre-arbítrio de cada um, sejamos coerentes, queridos irmãos, com o Evangelho do nosso amado Jesus. Desejo a você um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Muito obrigada.